Oi, pessoal! Guilherme Ferreira entrevista de volta, desta vez com uma temporada bem curta, mas com conteúdos pensados com carinho para você que me acompanha aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre obesidade com a endocrinologista Natália Thiago. De acordo com dados do estudo realizado pelo Atlas Mundial da Obesidade, divulgados no ano passado, esses dados mostraram que até 2030, cerca de 30% da população adulta do Brasil estará com obesidade. Outro dado que eu peguei em relação à obesidade, o Ministério da Saúde estima que 6,5 milhões de crianças têm excesso de peso e 3 milhões já evoluíram para a obesidade. Nós vamos esmiuçar esses dados, vamos trazer mais tópicos da obesidade. A partir de agora, doutora Natália, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Obrigada, Guilherme, é um prazer. Muito obrigado. Doutora Natália, então eu vou começar a nossa conversa através desses dados que eu falei ainda há pouco na abertura. 30% da população brasileira, de acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, até 2030, estará com obesidade. Como o Brasil pode enfrentar este problema? Vamos lá. Então, assim, a gente precisa muito de ajuda mesmo de políticas públicas, né? Seria muito adequado a gente ter políticas que aumentassem, por exemplo, né, impostos nos ultraprocessados e menos impostos nos produtos in natura, né? E isso seria um ponto de vista, né? Outra coisa que está sendo feita já esse ano, né, recentemente foi implementado, a Anvisa aprovou uma mudança importante nos rótulos. Agora os rótulos dos alimentos vão começar a vir com uma lupa mostrando a percentual, né, de gordura, sal e açúcar, né, que são ingredientes prejudiciais à saúde e, no caso, obesogênicos, né? Essa obrigatoriedade vai começar a entrar em vigor nos próximos 24 meses, que vão ter as empresas para se adequar. E os números da obesidade infantil? De acordo com o Ministério da Saúde, 6,5 milhões de crianças têm excesso de peso e 3 milhões já evoluíram para a obesidade. Por que esses números, doutora Natália, eles preocupam tanto e o que se pode dizer, como conscientizar os pais dessas crianças e até mesmo as crianças? Certo, então assim, desde a infância, né, a gente se preocupa porque a criança com obesidade tende a ser um adulto com obesidade, né, e hoje em dia a gente tem assim, alguns fatores, né, como a própria evolução tecnológica, né? Hoje o lazer das crianças é sedentário, então elas se divertem vendo videogame, vendo televisão, e quando, né, na nossa infância a gente estaria brincando, correndo mais do que elas estão hoje, né? E tem que ser incentivado, inclusive, essa questão, né? Voltando aí na política pública, de ter menos comercialização desses produtos que são ruins para a saúde, né? De uma forma tão aberta, né? Então, assim, em televisão aberta é muito colocado, né? Esses produtos ultraprocessados, devia se colocar mais espaços ao ar livre, né? Para as crianças estimularem a fazer exercício físico, né? Brincando, né? Então, mais praças, mais bola, mais quadras, isso seria uma forma interessante. E tem faltado uma conscientização maior das pessoas em relação à importância da atividade física? Com certeza. Se as pessoas soubessem o quanto que é importante, tanto para prevenir, né, a obesidade, quanto para melhorar o metabolismo, né? Então, as pessoas se queixam tanto, né, que existe, sim, né, esses fatores pessoais, esses fatores genéticos, né, a gente escuta muito no consultório, meu metabolismo é lento, né, não que seja exatamente desse jeito, mas não há nada melhor para melhorar o metabolismo, para acelerar o metabolismo do que o exercício físico, seja pelo ganho de massa muscular, seja pelo próprio exercício aeróbico, né.
Doutora Natália, explicando para o público de uma maneira didática, o que é obesidade? Obesidade é o acúmulo de gordura, né? Então, é o excesso de gordura, né, na distribuição corporal, então, na composição corporal do indivíduo, né? Essa proporção de gordura está excessiva, seja, né, no cálculo ali do índice de massa corporal, seja por obesidade central, que é aquela gordura simples só abdominal. A gente também chama de obesidade central. E quando uma pessoa é considerada obesa? Os critérios, né, que a gente usa hoje ainda são o IMC, é o índice de massa corporal, é o peso sobre a altura ao quadrado. Claro que isso tem várias críticas, né, porque a composição corporal ela não é a mesma, né, vamos colocar ali um paciente muito musculoso, ele vai ter um IMC também alto, mas é o que a gente usa. Então, o IMC acima de 30 é considerado obesidade grau 1, acima de 35, grau 2, acima de 40, grau 3. A pessoa que está com sobrepeso, ela deve se preocupar? Sim, porque o sobrepeso, ele já aumenta, né, claro, o risco de ter certas doenças relacionadas à obesidade. Então, as próprias doenças que são associadas à obesidade, como pressão alta, apneia do sono, distúrbios, né, do sono, diabetes, distúrbios, né, diversos, né, psíquicos, ortopédicos, eles também já vão começando a se mostrar no sobrepeso. Doutora Natália, por que a obesidade ela é considerada uma epidemia global? A gente vê hoje, né, muito se dizer nesse termo, né, eles colocam até uma pandemia não contagiosa, né, porque a Federação Mundial, né, ela mostrou para a gente dados recentes aí de 750 milhões de adultos vivendo com obesidade no mundo. No Brasil, né, segundo a Sociedade de Endocrinologia, são mais de 18 milhões de pessoas obesas no país, então isso significa que a cada ano são 2 milhões de novos casos de pacientes obesos. Então é um número que está se espalhando, que está aumentando mundialmente. Aí eu vou lá para a alimentação. Ultraprocessados, que você já falou, comidas muito calóricas, comer gordura e carboidrato em excesso. Eu posso dizer que são os grandes vilões da obesidade? Sim, com certeza. Na minha opinião, aí, o ultraprocessado, ele é um grande vilão, tanto pelo baixo preço, né, muito fácil de aquisição, é um produto fácil, né, de consumo, rápido de consumo, você tem a validade longa, né, então é um produto que ele facilita muito, né, tanto os pais de oferecer aos seus filhos, né, quanto para si mesmo, para levar para o trabalho, né. Então, com certeza, quem nunca pensou que é muito mais fácil eu pegar um pacote de biscoito e colocar na bolsa, do que colocar ali um pão integral com queijo branco, que vai dar mais um trabalho ali para conservar, com certeza, né? Então, a gente tem mais trabalho para ser saudável, mas isso não quer dizer que isso não seja possível. Realmente, a gente precisa de se empenhar para isso funcionar. E como se busca, doutora Natália, um equilíbrio na alimentação? Olha, a gente recomenda que o paciente ele tente observar em todas as suas refeições. Eu brinco assim que do nascer ao pôr do sol, a gente tem que observar se a gente está colocando proteína, se a gente está colocando fibra. A gente tem que colocar sim, né? Carboidrato, gordura faz parte, né? Para a gente ter energia no dia, né? Mas a gente não pode basear a nossa alimentação só em gordura e carboidrato, né? Então, assim, é muito brasileiro isso, né? O velho pãozinho com manteiga não é a crítica contra o pão nem contra a manteiga, é a combinação, que ela não vai dar saciedade, né? Então, desde do nascer ao pôr do sol, nesse sentido, né? Que às vezes a gente só lembra da proteína na hora do almoço, né? E do café da manhã a gente já poderia colocar um queijo, um leite, um iogurte, uns ovos, né? Novamente, dá mais trabalho, mas é estratégia, é planejamento que dá para funcionar. E quais são
as principais causas da obesidade? É multifatorial, né? A gente sabe que é uma combinação de genética, de estilo de vida, de problemas psicossociais, né? De problemas emocionais. Então, a gente sabe que dentro de uma família, né? Então, existe a questão genética, uma pessoa vai ter obesidade, né? Os pais vão ter obesidade, os filhos vão ter uma maior tendência, mas existe também, né, aquela história, né, de um filho adotado, de um primo que mora naquela casa e também tem obesidade. Então, é por essa questão ali da cultura familiar também, que isso vai sendo passado de geração em geração. Né? O metabolismo, a gente sabe que ele exige, né, um paciente seja diferente do outro, exige um cuidado, né, do médico para olhar o paciente seja diferente do outro, por isso a gente sabe que sim, algumas questões muito próprias do paciente, né, mas essa parte social também é muito importante. E outras coisas mais raras, né, que não, geralmente é o que a gente mais escuta às vezes também nas consultas, mas não é o mais comum, doenças, né, doenças, alterações hormonais, alterações metabólicas, uso de medicações, também são causas, mas não são as mais comuns. Como a obesidade afeta a vida das pessoas? Certo, vamos lá. Então, assim, a gente falou da infância, né? Então, a gente começa a lembrar desde lá da infância, da menina, né? Uma menina com sobrepeso, ela já tende até a ter puberdade precoce, né? Ela tende a ter mais acne, excesso de pelos, né? Aquela síndrome dos ovários policísticos, ela vai ter mais propensão. E na vida adulta, né? Desde a infância levando para a vida adulta. Diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, problemas de sono, né? Então, apneia do sono, doenças cardiovasculares, doenças psíquicas, gordura no fígado, asma. Então, são diversas doenças que a gente chama hoje de doenças associadas à obesidade. E como se trata a obesidade? O mais importante, que é o que a gente fala, que o paciente vai levar do início até o fim da sua vida, são as modificações de estilo de vida, né? Então, a gente vai pedir para o paciente, primeiramente, né, a gente vai orientá-lo como fazer uma dieta, que muitas das vezes ele nunca aprendeu a comer, né? Então, a gente fala em reeducação, sendo que a gente nunca foi educado, né? Como que é fome, como que é saciedade, como que essas coisas funcionam dentro da gente. Ensinar o paciente a fazer um exercício físico dentro de sua capacidade, e a gente pode, começando a ver os resultados disso. Se isso não tiver um resultado satisfatório, sim, a gente pode pensar, por que não, em medicar. Como qualquer doença, a gente medica. E a medicação, ela é recomendada pelo médico em que ocasião, em que situação para o paciente? A gente indica um paciente que já tenha tentado, né, com dieta, com modificação de estilo de vida, principalmente um paciente com sobrepeso, IMC acima de 27, e obesidade mesmo, IMC acima de 30, mas não só esses critérios são né, números, né? A gente indica também no paciente que às vezes tem um transtorno de ansiedade, que tem um transtorno alimentar, né? Então, tem pacientes que vão precisar de tratar mesmo uma compulsão alimentar, uma bulimia. Então, vai ter alguns fatores, né, que são muito psíquicos, que a gente vai ter que dar essa atenção para, ou mesmo, né, para mudança de comportamento ocorrer, né? Às vezes o paciente, ele precisa ali de visualizar essa mudança de comportamento com o uso da medicação, porque senão a ansiedade da pessoa não permite que ele mude. Doutora Natália, eu vou fazer 2 perguntas, aí você já emenda as suas respostas, por favor. Por que tantas pessoas têm dificuldade para perder peso e quando a cirurgia bariátrica é indicada? Certo. Então, vamos lá. O paciente que luta, né, contra a obesidade, ele tem diversas dificuldades. Né? Em primeiro lugar, fatores genéticos, né, como a gente bem disse. Obviamente, a gente não pode comparar um organismo com outro sem levar isso em consideração. A gente sabe que existe também uma coisa que é muito importante, que é a falta de apoio dentro de casa. Né? Então, isso é uma dificuldade que o paciente traz muito do consultório.
Às vezes um membro da família quer fazer dieta e o outro não quer, muitas das vezes o marido e a mulher, né, o pai e os filhos, né, então essa questão dificulta muito, visto que a gente é exposto ao ambiente, né, se o ambiente não for favorável, a gente vai ter mais dificuldade, com certeza. As próprias comorbidades do paciente, as próprias doenças que ele trata, né, podem ser fatores ali de dificuldade, né, às vezes o paciente vai ter artrose, não vai conseguir fazer um exercício físico, vai ter uma cardiopatia, vai ter uma limitação, né, vai afastar o paciente ali da academia, o preço dos alimentos, a gente, né, não pode se esquecer também que os alimentos que são mais baratos, muitas das vezes são aqueles mais ricos em carboidrato e gordura, né, então, com certeza, né, infelizmente, é muito mais barato um pão com manteiga do que um pão com ovos, né, um pacote de biscoito do que um frango grelhado com salada, e muitas pessoas não têm como ter essas opções, né. Outras coisas que a gente vê também de dificuldade, que a gente vê no consultório, falta de apoio da sociedade, com julgamentos, né, afastando o paciente, né, da possibilidade de mudar. Muitos pacientes, eles já se intimidam de pensar numa mudança pelo próprio julgamento da sociedade, como que isso é comum hoje em dia, né, e por fim, né, mas não menos importante, é o preço dos medicamentos, né, hoje a gente está cada dia vendo medicações com resultados mais maravilhosos e mais caros. Hoje o SUS só libera um tipo de medicação, né, que é a sibutramina, né, que ela possui várias contraindicações, né, ela bem indicada, ela é um excelente medicamento, mas ela possui, né, ela é prescrita para um grupo seleto de pacientes, e é a única que o SUS hoje oferece. Tá? E, vendo isso, né, a gente se baseia nos critérios do que o paciente já fez, já conseguiu fazer, teve de dificuldade, a gente conseguiu superar essas dificuldades, e 2 anos de tratamento clínico, que é isso tudo que a gente englobou agora. Após 2 anos de tratamento clínico, o paciente pode, né, ser oferecido a cirurgia bariátrica, se ele tiver tentado, né, a gente falou ali de todas essas questões, tiver um IMC acima de 35, com doenças associadas, ou acima de 40. Então, são as condições que a gente precisa para indicar. Quem engorda mais fácil e quem tem mais dificuldade para perder peso? Homens, mulheres ou depende? Olha, infelizmente os homens, eles têm vantagem, infelizmente para nós mulheres, né? Homem tem muita mais vantagem, geralmente eles têm um metabolismo melhor, sim, e é importante a gente saber isso, porque não dá pra gente comparar, a gente pega muitas vezes o casal tentando emagrecer junto, o homem se sai muito melhor, né? Por quê? Porque ele tem mais massa muscular, né? E é isso que a gente tenta falar com as mulheres, não vai ficar musculosa, não vai ficar nada exagerado uma mulher ganhar um pouco de massa muscular, até porque a gente não tem estrutura masculina para a gente, né, ter um corpo masculinizado se a gente ganhar massa muscular, mas a mulher precisa sim ganhar massa muscular para ter um melhor metabolismo, porque o homem ele ganha muita vantagem no emagrecimento, é por isso. Por que é importante desfazer a ideia de que a culpa do excesso de peso é do paciente? Ótima pergunta, Guilherme. Então, vamos lá. É claro que o tratamento da obesidade depende muito do paciente, depende muito de uma mudança de comportamento. Mas isso simplesmente falar desse jeito faz parecer que a solução depende só do paciente. E não é simples assim, né? Mas, na verdade, é aí que mora o perigo, né? Porque é aí que o paciente, ele se julga como culpado e ele não enxerga mais a possibilidade de solução, né? A gente sabe, né, que uma boa alimentação, que os exercícios regulares não serão também, como a gente disse, né, essas questões do metabolismo, elas não terão igual resposta para todas as pessoas. E, às vezes, algumas pessoas, elas vão precisar, sim, de uso de medicações, porque a obesidade é uma doença, né? E a gente, às vezes, vai ter que tratá-la desse jeito. E se o paciente, ele não
percebe isso, ele só se julga como culpado por não conseguir, né? Então, ninguém escolhe estar doente, né? Ninguém, geralmente as pessoas vivem infelizes, né? Quando elas realmente sofrem com o processo de estarem obesas, e elas muitas das vezes não conseguem enxergar essa solução. Mudar sozinho é muito difícil, e a gente orienta sempre, né, esse acompanhamento multidisciplinar, porque os profissionais, eles são capacitados, eles têm estratégias para solução da maioria das questões, né? A maioria das questões que as pessoas trazem como dificuldade, a gente já viu outras pessoas trazendo como dificuldade, né? Seja gente como endócrino, como nutricionista, como educador físico. Então, contar com esse apoio multidisciplinar ajuda muito o paciente, né? E muitas das vezes falta desse autoconhecimento, né? Quando a pessoa só enxerga a culpa, ela não enxerga como que ela poderia se conhecer melhor, poderia contar com esse apoio e poderia mudar esse comportamento de uma forma mais eficaz. E nesse apoio multidisciplinar, você também inclui a ajuda psicológica? Com certeza, com certeza. Não só por existirem questões mesmo, né? Alguns pacientes, eles podem sim possuir transtornos alimentares, transtornos de compulsão, bulimia, né? Como apoio emocional, né? Apoio para uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de comportamento dói, sair da zona de conforto dói, né? E esse apoio emocional é necessário. E também para traçar estratégias, né? Nada como um bom psicólogo para ajudar o paciente a entender como que ele funciona, qual horário melhor que ele funciona, qual rotina melhor que ele funciona, para permitir que isso seja tudo mais efetivo. Doutora Natália, eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza, a sua generosidade por ter parado seus compromissos e falado comigo aqui no meu canal por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho mais de informação aí para todo mundo. É muito bom para todos. Muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!